Boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Pasquarelli Neto, sou aluno da Faculdade Unicesumar, do Polo de Santos, São Paulo. Eu venho através desse vídeo apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que o tema é Sistema de Fachadas, um estudo de caso nas patologias em revestimento de fachadas. Para falar desse tema, nós vamos falar que esse trabalho refere-se à origem dos problemas ocasionados pela ausência ou pela falta da manutenção predial, aonde ele vai focar também as manifestações patológicas dessas edificações, desses problemas que vão ser surgidos pela essa ausência dessa manutenção, e mostrar também os benefícios quando feita a manutenção de forma preventiva e corretiva dentro de um cronograma. Vai existir uma economia, um custo-benefício maior para as edificações multifamiliares. Bom, falar sobre as patologias é falar do professor Enio Versosa, que ele faz uma comparação, né, entre a medicina e a engenharia civil. Ele mostra exatamente que na medicina as doenças são focadas pelos problemas, são geradas pelos problemas hoje existentes nas edificações. Então faz um comparativo. Ou seja, patologias para nós são alterações ou deformações, né, nas edificações, levando em consideração a estrutura ou a beleza dessa edificação. Então, na engenharia civil, nós chegamos exatamente às doenças, às patologias das edificações, que são os problemas ocasionados pelas deformações das estruturas. Nesse caso especial, Versosa já nos fala que 40% dos erros de projeto geram problemas patológicos futuros. 28% referente à execução de projetos, 18% referente a materiais, da utilização desses materiais, 10% referente ao mau uso deles e 4% referente ao mau planejamento. Então, ele faz um comparativo dentro do estudo do livro dele, Patologias da Edificação, e nos fala que os erros ocasionados durante o projeto, durante a execução, durante o uso de material, o mau uso desse material e do planejamento, mostra exatamente essa questão de nós evitarmos esses itens para que não ocorram as patologias hoje nas edificações. O gráfico, que está de forma decrescente para a área mais crescente, já não mostra os itens: planejamento, mau uso, materiais utilizados, execução e projeto. Então, se nós relacionarmos os problemas da construção civil, exatamente são voltados a esses temas onde os percentuais de 40% para projeto, 28% para execução, 18% para materiais utilizados, 10% para mau uso e planejamento 4%, é algo que nós temos que ter uma atenção especial para isso que não ocorra durante a execução, ou seja, durante o planejamento também de qualquer referencial que nós estamos dando aqui. Em falar a respeito disso, nós podemos classificar essas patologias de algumas formas. Elas podem ser cognitivas, ou chamadas de congênitas, né? Adquiridas, acidentais ou construtivas. Então vamos classificar em 4 tipos. A primeira é congênitas, é quando a origem do problema já vem desde o início, né? Primeiro que não há uma obediência das normas técnicas, é feita de uma maneira onde o profissional não é qualificado o suficiente para fazer a edificação e apresenta durante essa execução problemas futuros que vão surgir pela ausência ou pela essa falta de qualificação do seguimento das normas. Adquiridas, que acontece exatamente por questões de maresias, falha de manutenção, acidentais, por uma questão natural, né? Inundações, incêndios, colisões de carros, às vezes no pilar do edifício, e construtiva, que é gerada a partir da mão de obra não qualificada. Então, a ausência de metodologia ou a ausência de peça, ou qualquer outra coisa a princípio, mostra exatamente essa questão da qualificação, dessa classificação. Então, a classificação pode ser exatamente de 4 tipos. Eu já falei para você: congênitas, adquiridas, acidentais e construtivas, cada uma das suas particularidades e peculiaridades. Congênitas já não vou revisar de novo, já tinha dito para vocês sobre a questão da não obediência das normas técnicas. Adquiridas seriam questões, inclusive, de maresias, muito na questão litorânea apresenta bastante esse problema, falhas na manutenção e etc. Acidentais, como já tinha dito para vocês, e construtivas. Bom,
Para falar um pouquinho sobre patologias, né, nós vamos falar algumas patologias que surgem. Umas são visíveis, que são as trincas e fissuras, que as pessoas falam, o que são essas trincas e fissuras que acontecem no revestimento? Às vezes é uma questão da utilização da argamassa de forma incorreta, e aí há uma dilatação. Pode ser um destacamento, né, que ocorre principalmente, né, que é o deslocamento do revestimento. As manchas e bolores que acontecem pela questão da má utilização dos materiais ou do tempo incorreto, né, de aplicação desses materiais. Da eflorescência, que é causada pelo aparecimento de formação de salinas nas superfícies, né, ou seja, crossas duras que não são solúveis à água, o pessoal tenta retirar, mas na verdade os cristais, o cálcio formado é chamado de eflorescência. E o gretamento, que ocorre no período de assentamento cerâmico, quando o esmalte se rompe devido à incompatibilidade e à dilatação. Então, algumas patologias que estão sendo mostradas para vocês, dentre elas aqui são 5, mas tem muitas outras. Quando nós falamos em patologias, elas podem ser apresentadas nas edificações, nas fachadas e edificações, quando da pintura. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, aparece uma eflorescência, ou aparece um mofo, aparece uma saponificação, né? Um engrutamento, um descascamento. Por que isso ocorre? Muitas vezes essas patologias, ela ocorre pela pressa que as pessoas têm na, na, na conclusão dos trabalhos, na conclusão dos serviços, né? Por exemplo, se você não deixar secar de forma correta o reboco e já aplicar uma massa corrida por cima, aí essa massa já recebe uma tinta, aí você vai ter problemas futuros exatamente sobre o enrugamento desse material, né? Dessa tinta. O descascamento, por exemplo, ele ocorre porque você não aplicou uma seladora antes de uma aplicação de tinta. Olha quantas coisas a gente pode evitar sabendo identificar essas patologias e corrigi-las de uma forma muito mais consciente, aplicando os materiais no seu devido tempo também, e bons materiais. Falar de um estudo de caso, que foi citado por mim lá no começo, é falar de um estudo de caso de um edifício chamado Itapuã em Amaralina, que nós levamos esse estudo de caso, nesse trabalho de conclusão de curso, para fazer uma análise exatamente sobre a fachada desse edifício. Esse edifício ele é localizado na cidade de Santos, São Paulo, na Washington Luiz 363, no bairro do Boqueirão, em Santos, São Paulo. E ele tem algumas particularidades. É uma edificação que existe um revestimento desde a década de 60, final da década de 60 para 70, onde ele foi construído. E tem um aspecto, ele nunca foi feita uma manutenção de fachada. Então eu tive o privilégio de fazer meu estágio nessa edificação, acompanhar o engenheiro responsável na época, e eu observei exatamente isso. Pela essa ausência de manutenção preventiva, né, que deveria ser feita, ocasionou diversos problemas na edificação. Existe uma citação de Sebali, né, que fala o seguinte: a inspeção predial ou check-up do condomínio, quanto mais cedo se identificar, melhores são os resultados que você tem. Ou seja, quanto mais cedo você olhar o problema e começar a corrigir, isso é igual ao corpo humano também. É a doença do corpo humano, é a doença na edificação. Quanto mais cedo você começa a corrigir o problema, menos gastos você vai ter. Né? Ou seja, o bom senso da relação custo-benefício ela vai prevalecer. Porque em vez de você corrigir a totalidade, você vai corrigir apenas um problema. Então, se você deixar o problema crescer, o custo também cresce. E é isso que nós temos que evitar. A manutenção preventiva, ela fará uma diferença nessa hora para nós. Nesse caso desse prédio, você vai perceber nessas fotos, inclusive ali no círculo vermelho, o desplacamento que ocorreram. Ou seja, nós podemos evitar diversas coisas, inclusive proteger a integridade física das pessoas, proteger exatamente a própria estrutura, o patrimônio dessas pessoas, se houvesse a consciência de fazer a manutenção preventiva dentro da legislação, inclusive do município. Existe uma lei chamada 441 na cidade de Santos, que ela fala exatamente sobre o tempo que nós temos que ter para fazer a manutenção de fachadas em condomínios, tá?
A metodologia utilizada nesse TCC foi uma pesquisa de natureza qualitativa, né, exploratória, né, focada no estudo de caso, como já citei para você, um estudo prático. Foi utilizado duas etapas: revisão biográfica, foi feito através de livros, estudos de livros e monografias, e uma análise técnica de dados coletados dessa pesquisa que nós fizemos em cima desse estudo de caso, tá? Então, essa análise técnica de coleta de dados foi em cima desse estudo de caso do edifício Itapuã Amaralina, que nós vamos falar um pouquinho a respeito. Então, foram identificados nesse caso, nessa fachada desse edifício na cidade de Santos, 82 pontos através de um teste de percussão que foi feito, descida de rapel, o pessoal desceu, fez com um martelinho ou uma ferramenta adequada e identificou que tinha 82 pontos, né? Onde esses 82 pontos, 48 já eram críticos, 23 regulares e 11 mínimos, ou seja, muitos pontos críticos que já não valeria a pena corrigi-los, porque mais do que a metade dessa edificação já estava comprometida. Verificou-se também o grau de risco das anomalias, né? Existiu um prejuízo muito alto e expressivo para você corrigi-los. A probabilidade, né, de desplacamento era grande, né? Inclusive foi isolado em diversas áreas desse condomínio. E aí houve a necessidade de uma recuperação total. Então você vê, identificou-se o problema muito tardiamente, ou seja, foi uma procrastinação de síndico através de síndico para tentar identificar esse problema, e aí você enxerga exatamente o que ocorreu. A necessidade de trocar a totalidade da fachada. Bom, e dois pontos importantes que eu tenho que lhe falar, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui, nós e a bancada. Primeiro ponto é uma citação feita do Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações Periciais, que acho que é um dado importante, ocorrido em 2024. Esse Congresso Brasileiro de Engenharia e Avaliações Periciais, ele já nos fala e relata que a ausência da manutenção preventiva é a principal causa dos acidentes estruturais em edificações, onde 66% esses incidentes poderiam ser evitados com ações corretivas. Olha que interessante. Quanta coisa poderia ser evitada, quantas mortes, inclusive, ou acidentes poderiam ser evitados se tivesse sido feita de forma preventiva e corretiva a manutenção nessas edificações. E 66%, se tivesse sido feito, não teria tido causa e efeito negativo como ocorre. Uma outra citação é exatamente do Instituto Brasileiro de Avaliações Periciais de Engenharia de São Paulo, IPAP. Ou seja, ele aponta que 80 a 90% dessas edificações do país apresentam problemas operacionais de conservação. 80 a 90% das edificações apontam problemas na edificação, ou seja, é por ser tanto procrastinação, tanto empurra-empurra de síndico para síndico, na questão onde você sabe que 57% desses condomínios deixam de realizar inspeções prediais. No Brasil, existe uma carência enorme de conscientização, de manutenção preventiva e corretiva, seja ela em fachada, seja ela em qualquer tipo de evento. Bom, resultado da discussão, além da análise de manifestações patológicas da edificação de Itapuã e Amaralina, foi de mostrar que a manutenção e inspeção predial preventiva vai gerir, vai aparecer, vai evitar gastos de grandes volumes em fachadas. Então, o resultado da minha pesquisa, ela quanto mais cedo nós conseguirmos realizar e identificar os problemas, menos gastos nós vamos ter durante a vida útil dessa edificação. E é isso que faz a diferença. Alguns pontos são importantes. Existem várias manifestações patológicas que podem ocorrer nas fachadas, nós sabemos isso, de escalas maiores ou menores. E a melhor coisa é perceber a importância da prevenção, ou seja, a manutenção e inspeção predial para a conservação e identificação de patologias, que será o melhor remédio para evitar grandes gastos na edificação. Então, quanto mais cedo nós evitarmos, enxergarmos os problemas da edificação e gerar essas manutenções ou essas inspeções, né, mais fácil será um gasto menor para essa edificação. Ou seja, é um remédio que nós podemos ter, é fazer exatamente essa manutenção de forma corretiva e preventiva nas datas e momentos corretos. Gravar, a gente pode tentar, essa ausência de manutenção vai agravar os problemas patológicos, que já foi dito. E o exemplo
explorado na edificação de Itapuã Amaralina, na Cidade de Santos, mostra claramente que a procrastinação de décadas, tá até aqui, ó, dos eventos de inspeções prediais gerou inúmeras patologias. Ou seja, quanto mais tempo demorou, mais problemas ocasionaram. Não tem como isso ser indiscutível, tá? E isso em todo lugar, em qualquer instância. Vou reforçar duas coisas importantes. A inspeção regulares da adoção de técnicas construtivas adequadas, da utilização de materiais compatíveis com a exigência dos ambientes locais, é importante um reforço. Nós vamos falar sobre esse estudo. E também a relevância da conscientização dos moradores e síndicos sobre o papel da manutenção e preventiva de forma de prolongar a vida útil das edificações. Ou seja, vamos enxergar que síndicos, moradores, gestores têm que ter uma visão técnica, mínima técnica, não que eles sejam técnicos, mas tem uma visão dentro da lei que obriga a fazer essas manutenções de forma corretivas, que a gente possa garantir exatamente a segurança do usuário, né? E a segurança daqueles que estão oriundos passando, cidadãos que passam por uma edificação. Isso é fundamental. Ou seja, esse estudo ele proporcionou um amplo conhecimento sobre a importância da inspeção e manutenção predial nas patologias em fachadas, e ainda que limitado a analisar somente o condomínio Itapuã e Amaralina, tenho certeza que a visão que eu estou tentando passar aqui poderá servir como material de apoio não só para vocês que estão nos assistindo, mas também para novos casos ou novos trabalhos que vão surgir nesta área. Queria agradecer muito à bancada que está me assistindo, aos meus pais e aos meus amigos, aquelas pessoas que me apoiaram durante o curso de engenharia civil, a minha esposa Amanda e a todos que hoje enxergo que fazem diferença na minha vida. Obrigado mais uma vez e que Deus possa iluminar a vida de cada um de nós. Obrigado.